Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Volte daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Se o senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? O que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa! Que Roboão cuide de si mesmo! E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi.
Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: Não ataquem seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 6. O reino é rasgado. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 11, verso 43. Logo após sua ascensão ao trono, Reoboão foi a Siquém, onde esperava receber reconhecimento formal de todas as tribos. Todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Entre os presentes estava Jeroboão, filho de Nebá, o mesmo Jeroboão que durante o reinado de Salomão tinha sido conhecido como varão valente, e a quem o profeta Aias, o silonita, tinha levado a assustadora mensagem: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, versos 28 e 31. O Senhor, por intermédio de seu mensageiro, tinha falado claramente a Jeroboão com respeito à necessidade de dividir o reino. Esta divisão devia ocorrer, declarou ele, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, verso 33. Jeroboão havia sido posteriormente instruído
que o reino não devia ser dividido antes do fim do reinado de Salomão. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, o Senhor declarou. Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. 1 Reis, capítulo 11, versos 34 e 35. Embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Reoboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Reoboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e afinal rendeu-se às malévolas influências que o rodearam desde a infância. Nos erros da vida de Reoboão e em sua apostasia final é revelado o trágico resultado da união de Salomão com mulheres idólatras. As tribos vinham há muito sofrendo cruéis injustiça sob as medidas opressivas do governante anterior. A extravagância do reinado de Salomão durante sua apostasia levara-o a tributar o povo pesadamente e a requerer dele muito trabalho servil. Antes de levar avante a coroação de um novo monarca, os líderes, dentre as tribos, determinaram assegurar-se se era ou não propósito do filho de Salomão aliviar aquelas cargas. Veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Reoboão, dizendo: Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Desejoso de aconselhar-se com seus auxiliares, antes de expor sua política, Reoboão respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Reoboão conselho com seus anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com esse povo, e se lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 2 Crônicas, capítulo 10, versos 3 a 7. Não satisfeito, Reoboão voltou-se para os jovens, que com ele se tinham associado, durante a sua juventude e maturidade, e inquiriu deles: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? 1 Reis, capítulo 12, verso 9. Os jovens sugeriram que ele tratasse asperamente com súditos de seu reino, e lhes tornasse claro que desde o princípio ele não admitiria interferência com seus desejos pessoais. Inflado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Reoboão determinou desconsiderar o conselho dos homens mais idosos de seu reino e fazer dos jovens seus conselheiros. Sucedeu então que no dia aprazado, quando Jeroboão e todo o povo veio a Reoboão em busca de uma resposta concernente ao programa que ele pretendia pôr em prática, Reoboão lhes respondeu asperamente, dizendo: Meu pai agravou vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versos 12 a 14. Tivessem Reoboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Mas na hora oportuna, que se lhes apresentou na reunião de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto conflito com o plano de Deus para Israel e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos.
Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição e autoridade. O Senhor não permitiu a Reoboão pôr em prática a política que ele havia esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam ficado alerta quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão. E esses sentiram agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-se contra a casa de Davi. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. 1 Reis, capítulo 12, verso 16. A brecha aberta com o ríspido discurso de Reoboão provou-se irreparável. Daí em diante as 12 tribos de Israel ficaram divididas, as tribos de Judá e Benjamim formando o reino mais abaixo ou ao sul de Judá, sob o governo de Reoboão, enquanto as 10 tribos ao norte formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como o Reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a predição do profeta concernente ao rasgamento do reino. Esta revolta vinha do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, verso 15. Quando Reoboão viu que as 10 tribos retiravam dele sua obediência, despertou para a ação. Por intermédio de um dos homens mais influentes de seu reino, Adorão, que estava sobre os tributos, fez um esforço para apaziguá-las. Mas o embaixador da paz recebeu um tratamento que atestava dos sentimentos contra Reoboão. Todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Alertado por esta evidência de revolta, se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. 1 Reis, capítulo 12, verso 18. Em Jerusalém ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reoboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, versos 21 a 24. Por 3 anos, Reoboão procurou tirar proveito da triste experiência do início do seu reinado, e prosperou nesta tentativa. Edificou cidades para fortalezas em Judá, e fortificou fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. Ele teve o cuidado de fortificar essas cidades em grande maneira. 2 Crônicas, capítulo 11, verso 5, e verso 11 e verso 12. Mas o segredo da prosperidade de Judá, durante os primeiros anos do reinado de Reoboão, não se devia a estas medidas. Foi seu reconhecimento de Deus como supremo dominador que pôs as tribos de Judá e Benjamim em plano de superioridade. Ao seu número foram acrescidos muitos homens tementes a Deus da tribo do norte, também de todas as tribos de Israel. Diz o relato: os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Reoboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. 2 Crônicas, capítulo 11, versos 16 e 17. Na prossecução deste curso, estaria a oportunidade de Reoboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou triste registro do sucessor de Salomão como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová.
por natureza obstinada, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco, ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Reoboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1. Quão tristes, quão profundamente significativas as palavras, e com ele todo Israel. O povo ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as nações ao redor, estava-se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como estas nações. Como foi com Salomão, assim foi com Reoboão. A influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como aconteceu com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si, ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu pecado. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei de Judá, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1000 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Reoboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixarei na mão de Sisaque. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 2 a 5. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezassem os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam. O Senhor é justo, reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por meio de Sisaque, porque serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Reoboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 6 a 12. Mas quando a mão da aflição foi removida, e a nação prosperou uma vez mais, muitos esqueceram seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Entre estes estava o próprio rei Reoboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a lição que Deus procurara ensinar-lhe, reincidiu nos pecados que havia acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros, durante os quais fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor, Reoboão dormiu com seus pais
e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 14 a 16. Com a cisão do reino, logo no início do reinado de Reoboão, a glória de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada em sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono de Davi fora ocupado por homens de caráter digno e previdente discernimento, e sob a direção desses soberanos, as bênçãos que então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações circunvizinhas. Por vezes fora o nome de Jeová exaltado sobre todo Deus falso, e sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos surgiam poderosos profetas, a fim de fortalecerem as mãos dos governantes e encorajarem o povo para que continuasse fiel. Mas as sementes do mal, em germinação, já quando Reoboão ascendeu ao trono, não seriam jamais completamente erradicadas. E às vezes o outrora favorecido povo de Deus caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre os pagãos. Não obstante a perversidade dos que se inclinaram para práticas idólatras, Deus, em misericórdia, faria tudo o que estivesse em seu poder a fim de salvar de completa ruína o reino dividido. E como no decorrer dos anos, seu propósito concernente a Israel parecesse completamente frustrado pelas artimanhas de homens inspirados por agências satânicas, ele ainda assim manifestou seus beneficentes desígnios através do cativeiro e restauração da nação escolhida. A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa, pela qual se revelam a longanimidade e eterna misericórdia de Deus. Do cadinho da aflição por que deviam passar, devido a tendências para o mal hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus estava procurando purificar para si, como um povo peculiar, zeloso e de boas obras, deviam finalmente reconhecer que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria, ó Rei das nações? Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versos 6, 7 e 10. E os adoradores de ídolos deviam afinal aprender a lição de que os falsos deuses não têm o poder de se erguerem e salvar. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Jeremias capítulo 10, verso 11. Somente na submissão ao Deus vivo, o Criador de tudo e soberano sobre todos, pode o homem encontrar repouso e paz. Unicamente os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de concerto com Jeová dos exércitos. Unanimemente, os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de concerto com Jeová dos exércitos, o Deus de seus pais, e a respeito dele deviam declarar: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas nos céus, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são, obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes Deus a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias capítulo 10, versos 12 a 16.